Você pode receber uma correspondência especial? A pergunta veio acompanhada de um sorriso treinado, que não pedia permissão, apenas confirmava o que já tinha sido combinado. Eram 7h15 da manhã quando Antônio Augusto abriu a porta, ainda de camisa amarrotada, sustentando uma surpresa ensaiada demais. A rua permanecia quieta, com o sol tocando devagar as fachadas. Pode entrar, claro que pode, respondeu Antônio, afastando o corpo para que Joana Almeida cruzasse a porta. Ela entrou sem hesitar. A bolsa de correspondências ficou apoiada sobre a mesa, pesada demais para uma simples entrega. Nenhuma carta foi retirada. A porta se fechou, e o som do trinco marcou o início de um tempo que não aparecia em registro algum. Aquela vaca já foi pro trabalho, disse Joana, rindo com desprezo. Só de pensar nela, me dá nojo. Antônio soltou uma risada curta, sem entusiasmo. Ela se acha desejada e poderosa, continuou Joana. Se soubesse o que você fala dela, nunca mais levantava da cama. Falta pouco para acabar, respondeu Antônio. Quando tudo estiver resolvido, eu dou o pé na bunda dela sem pena nenhuma. Os documentos estão prontos, disse Joana, tudo diluído. Ela assina no automático. Ela sempre assinou, concluiu Antônio. Trabalha demais e acha que amor protege. Do outro lado da rua, José Avelino observava por trás de uma cortina ainda nova. Tinha se mudado havia apenas 10 dias, tempo curto para criar intimidade com o bairro, mas suficiente para perceber padrões. A carteira chegava sempre no mesmo minuto, o pátio aberto deixava tudo exposto, as mãos se tocavam rápido demais para ser educação e demoradas demais para ser acaso. As despedidas aconteciam longe da entrada, o tempo de conversa passava do aceitável, os olhares não combinavam com o trabalho. José tentou se convencer de que estava exagerando, atribuindo tudo à própria memória, mas os detalhes se repetiam demais. A carteira não consultava papéis, Antônio não parecia surpreso, e o silêncio da casa atravessava a rua como se tivesse peso. Naquela mesma manhã, Ana Paula atravessava o estacionamento do maior centro de distribuição da rede com passos firmes e o telefone colado ao ouvido. Aos 45 anos, já assumia o comando antes do primeiro funcionário chegar, resolvendo atrasos com a segurança de quem tinha construído tudo do zero. Preciso desses relatórios ainda hoje, disse ela, nada pode atrasar. À noite, quando voltou para casa, encontrou Antônio sentado no sofá, um livro aberto no colo, montando uma imagem de tranquilidade que parecia calculada demais. Você anda chegando exausta demais, disse ele, isso não é saudável para você. O crescimento cobra preço, respondeu Ana Paula, sempre cobrou de mim. Você anda confiando demais nas pessoas, insistiu Antônio, principalmente em papéis, contratos e assinaturas feitas no cansaço. Ela o encarou por alguns segundos, analisando algo que não costumava analisar dentro da própria casa. Você está sugerindo que eu não sei o que faço? Perguntou Ana Paula, mantendo a voz firme. Estou dizendo que alguém precisa cuidar de você também, respondeu ele, tocando o braço dela com falsa ternura, e eu tô aqui para cuidar de você, amorzinho. Do outro lado da rua, José permaneceu imóvel, sentindo o incômodo crescer sem forma definida. Não era certeza, nem acusação. Era repetição. E repetição, ele sabia, nunca surgia sem intenção. Na manhã seguinte, Ana Paula saiu de casa no mesmo horário de sempre, pouco depois das 6. O céu ainda carregava um tom pálido, e o ar tinha aquele frio leve que antecede um dia longo. Ela caminhou até o carro com a cabeça ocupada demais para reparar em qualquer detalhe fora do lugar. O telefone já vibrava no bolso, e a agenda mental estava cheia antes mesmo de o motor ligar. Para ela, rotina sempre foi sinônimo de controle. Antônio observou pela janela até o carro desaparecer no fim da rua. Não houve pressa, nem ansiedade visível. Apenas a confirmação silenciosa de que o espaço tinha voltado a ser dele por algumas horas. O relógio da sala marcava 6h18 quando ele se afastou do vidro e foi até a cozinha preparar café, como fazia todos os dias, mantendo a aparência de normalidade intacta. Às 7h15, a pergunta voltou a ecoar do lado de fora. Você pode receber uma correspondência especial? Antônio abriu a porta sem surpresa. Joana entrou, repetindo o ritual silencioso que já tinha virado hábito. A bolsa foi colocada sobre a mesa, o trinco fechou, e o tempo começou a correr de um jeito diferente. Mas, naquela manhã, algo saiu do roteiro. Hoje eu preciso que ela assine isso ainda hoje, disse Joana, tirando um envelope fino de dentro da bolsa. Não dá mais para adiar.
Antônio franziu a testa, examinando o papel com atenção maior do que nos outros dias. Isso não estava combinado para a próxima semana, respondeu ele. Ela anda mais atenta ultimamente. Atenta não significa desconfiada, disse Joana, significa cansada. E gente cansada assina o que colocam na frente. Ele não respondeu de imediato. Dobrou o envelope com cuidado, guardando-o na pasta de sempre. Vou resolver, disse por fim, do meu jeito. Joana assentiu, mas o olhar permaneceu fixo nele por tempo demais. Só não demora, disse ela. Quando essas coisas começam a arrastar, alguém percebe. Do outro lado da rua, José Avelino observava com o mesmo desconforto crescente. O corpo já antecipava o horário sem precisar olhar o relógio. Quando viu Joana entrar novamente e o tempo avançar sem que ela saísse, algo se contraiu no peito. Ele não sabia explicar exatamente o que. Apenas sentia que aquela repetição estava ficando mais ousada. Naquela manhã, José fez algo que não tinha feito nos dias anteriores. Pegou um caderno antigo, ainda quase vazio, e começou a escrever. Não horários soltos, não frases desconexas. Escreveu uma sequência. 7h15. Entrada. 8 horas. Nenhum movimento. 8h40. Ainda nada. O papel recebeu aquela linha como se fosse um compromisso silencioso entre ele e a própria lucidez. No hospital, Ana Paula já estava na segunda reunião do dia quando recebeu a ligação da contabilidade. Ana, eu queria confirmar uma coisa antes de seguir, disse a voz do outro lado. Você autorizou a mudança daquele contrato de distribuição? Ela interrompeu a fala com um gesto automático, pedindo silêncio na sala. Que mudança exatamente? Perguntou, sem alterar o tom. O repasse de uma das filiais para uma holding intermediária, explicou a contadora, está com sua assinatura. Ana Paula franziu a testa. Me manda isso agora, disse ela. Eu não lembro de ter autorizado nada disso. O arquivo chegou segundos depois. O documento estava ali, com datas corretas, cláusulas pequenas, linguagem técnica e assinatura inconfundível no final. A dela. Não havia erro evidente. Ainda assim, algo nela reagiu de forma estranha, um incômodo rápido, quase físico. Vou verificar, disse Ana Paula. Não movimenta nada até eu falar. Ela encerrou a ligação e permaneceu alguns segundos em silêncio, encarando a tela do celular. Não era pânico. Ainda não. Era uma sensação incômoda de desalinhamento, como se uma peça tivesse sido deslocada sem que ela percebesse. Na volta para casa, naquela noite, Ana Paula encontrou Antônio mais falante do que o habitual. Ele comentou sobre um novo projeto de livro, falou de ideias soltas, mencionou cansaço, tudo no tom exato para não parecer ensaiado. Preciso que você dê uma olhada em uns papéis amanhã, disse ele, casualmente, coisa simples, mas quero tua opinião. Ela sentiu sem pensar muito. Deixe em cima da mesa, respondeu, amanhã vejo isso cedo. Antônio sorriu. Um sorriso curto, quase aliviado. Do outro lado da rua, José observava mais uma vez Joana sair depois das 9. Desta vez, ela não caminhou direto pela calçada. Parou, ajeitou o cabelo, olhou ao redor como se procurasse algo que não estava ali. José anotou isso também. Pequenos desvios começaram a aparecer, e desvios sempre indicavam ajuste. Na manhã seguinte, Ana Paula acordou com uma sensação estranha de urgência, mesmo antes do despertador tocar. Vestiu-se rápido, passou pela cozinha e notou os papéis sobre a mesa. Havia mais de um envelope. Reconheceu o formato de longe. O mesmo padrão do documento que tinha recebido no dia anterior. Você consegue assinar isso hoje? Perguntou Antônio, surgindo atrás dela. É coisa rápida. Ela folheou os papéis de forma automática no início, até que algo chamou a atenção. Uma cláusula deslocada, uma palavra diferente do habitual. Isso aqui não estava no outro contrato, disse Ana Paula, apontando. Ajuste técnico, respondeu Antônio. O jurídico pediu. Ela ficou alguns segundos em silêncio, lendo com mais cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, não assinou imediatamente. Vou levar isso comigo, disse. Prefiro revisar no escritório. Antônio disfarçou a reação, mas o corpo respondeu antes do rosto. Não precisa, disse ele, rápido demais. Eu resolvo isso depois. Ela o encarou por um instante, avaliando algo que não tinha nome ainda. Eu disse que vou revisar, repetiu. Depois conversamos.
Ana Paula saiu com os papéis na bolsa e uma sensação nova no peito. Não era desconfiança clara. Era um alerta silencioso, algo que pedia atenção. Do outro lado da rua, José viu Ana Paula sair com os envelopes e, pela primeira vez, notou algo diferente no ritmo dela. Menos automático. Mais atento. Ele fechou o caderno com cuidado, sentindo que aquela repetição que vinha observando tinha provocado um pequeno desvio. Nada tinha explodido ainda, mas algo tinha começado a se mover. Se essa história está te prendendo até aqui, se inscreve no canal, o que vem a seguir é ainda mais intenso. Ana Paula passou o resto daquele dia com a sensação persistente de que algo estava levemente fora do lugar, mesmo enquanto tudo parecia funcionar como sempre. As reuniões aconteceram, os relatórios chegaram, as decisões foram tomadas com a mesma precisão de anos anteriores. Ainda assim, havia uma camada invisível de ruído acompanhando cada ação, como se o ambiente tivesse mudado de frequência sem aviso. Ela percebeu que relia e-mails mais de uma vez, que demorava segundos a mais para responder perguntas simples, que o corpo reagia antes de qualquer conclusão lógica. No fim da tarde, chamou o jurídico para uma conversa rápida. Não explicou o motivo com detalhes, apenas pediu que revisassem alguns contratos recentes com atenção redobrada. A resposta veio protocolar, técnica, sem alarmes. Tudo parecia correto. Tudo parecia dentro do padrão. E, mesmo assim, aquela sensação não se dissipou. Quero uma verificação cruzada, disse Ana Paula. Datas, cláusulas, intermediários. Tudo. Do outro lado da linha, houve uma breve pausa antes da confirmação. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Antônio mais silencioso do que o habitual. Ele estava na cozinha, organizando papéis que ela reconheceu de imediato. Eram cópias. Ele sempre gostou de manter cópias. Resolveu o que precisava? Perguntou ele, sem levantar os olhos. Estou resolvendo, respondeu Ana Paula. Algumas coisas não fecharam como eu gostaria. Antônio assentiu devagar, como se aquilo já estivesse previsto. Você anda muito tensa, disse ele. Talvez esteja levando trabalho demais para a cabeça. Ela observou por alguns segundos antes de responder. Talvez, disse, ou talvez eu esteja prestando atenção no que antes passava direto. O silêncio que se formou não foi confortável. Antônio recolheu os papéis e mudou de assunto com habilidade, falando de um novo contato editorial, de um convite para um evento pequeno, de pessoas que Ana Paula não conhecia. Tudo parecia cuidadosamente normal. Na manhã seguinte, Joana chegou alguns minutos mais tarde do que o habitual. Não foi o suficiente para parecer atraso, mas foi suficiente para quebrar o padrão. Antônio percebeu. José Avelino também. Do outro lado da rua, José estava sentado à mesa com o caderno aberto. Os registros já ocupavam várias páginas. Não eram mais apenas horários. Eram descrições curtas, palavras-chave, observações que tentavam capturar aquilo que ele sabia que poderia esquecer. Ele anotou o novo horário e circulou o número com força maior do que o necessário. Algo estava mudando. Quando Joana saiu da casa naquela manhã, não olhou ao redor. Entrou no carro rapidamente e foi embora sem o ritual habitual de ajuste de cabelo, sem a pausa breve no pátio aberto. José anotou isso também. Mudança de comportamento nunca vinha sozinha. No trabalho, Ana Paula recebeu uma ligação inesperada de um gerente regional. Ana, a gente recebeu uma orientação estranha hoje cedo, disse ele, um pedido de congelamento de investimento numa das unidades. Ela franziu a testa. Quem autorizou isso? Perguntou. Veio com seu nome, respondeu ele, assinatura, inclusive. O coração dela acelerou de forma breve, contida. Não executa nada, disse. Eu estou indo aí amanhã cedo. Ao desligar, Ana Paula apoiou as mãos na mesa e respirou fundo. Não era medo ainda. Era algo mais frio. Um cálculo em formação. Naquela noite, ela decidiu não comentar nada com Antônio. Observou. Prestou atenção em detalhes pequenos demais para serem notados antes. O tempo que ele demorava no celular. O jeito como desviava o olhar quando ela mencionava números específicos. A rapidez com que mudava de assunto quando o foco se aproximava demais de documentos. Você anda diferente, disse ele em certo momento, mais distante. Eu ando atenta, respondeu ela, é diferente. Antônio sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Enquanto isso,
Joana começava a sentir a pressão de outra forma. O trabalho seguia, as entregas continuavam, mas o peso das manhãs estava diferente. Ela passou a variar pequenos trajetos, estacionar um pouco mais longe, evitar contato visual prolongado. O que antes parecia rotina agora exigia cuidado. Ela está desconfiando, disse Joana em uma das manhãs, já dentro da casa, dá para sentir. Não, respondeu Antônio, ela está cansada. Só isso. Cansaço vira atenção quando alguém começa a somar coisas, insistiu Joana. Antônio não respondeu. Guardou os papéis e fechou a pasta com mais força do que o necessário. Do outro lado da rua, José começou a se perguntar se devia falar. A dúvida não era simples. Ele conhecia o próprio histórico, sabia como as pessoas reagiam quando ouviam a palavra Alzheimer. Ainda assim, algo dentro dele resistia à ideia de ficar em silêncio. Ele passou a escrever não apenas o que via, mas o que sentia. E isso o assustou mais do que qualquer padrão. Ana Paula passou a chegar mais cedo ao escritório nos dias seguintes. Parou de delegar, sentou sozinha diante dos relatórios e começou a comparar notas antigas com pagamentos recentes. Em uma dessas manhãs, ligou diretamente para um fornecedor de logística que abastecia várias unidades da rede, alguém com quem trabalhava havia anos e que conhecia bem os números. Tem uma coisa estranha aqui, disse ele, sem rodeios. Na nota fiscal vem um valor, mas nos últimos meses o pagamento tem saído diferente. Ana Paula franziu a testa. Diferente como? Perguntou. Sempre um pouco maior, respondeu o fornecedor, e quem pede para ajustar é o seu marido. Ele liga, diz que você autorizou, pede para dividir a diferença em outra transferência. O silêncio do outro lado da linha durou segundos demais. Desde quando isso acontece? Perguntou Ana Paula, com a voz mais baixa. Há meses, respondeu ele. Eu estranhei no começo, mas ele sempre dizia que era orientação sua. Que você estava reorganizando os custos. Ana Paula sentiu o estômago afundar. Aquilo não era erro. Não era confusão. Era alguém usando o nome dela para tirar dinheiro do próprio negócio, pouco a pouco, sem deixar rastro evidente. Não faça mais nenhum pagamento fora do valor da nota, disse ela, com firmeza, nenhum. Independentemente de quem pedir. Ela desligou e ficou alguns segundos imóvel, olhando para a tela apagada do celular. Pela primeira vez, a desconfiança ganhou forma concreta. Antônio não estava apenas manipulando documentos. Ele estava roubando. E vinha fazendo isso havia tempo suficiente para acreditar que nunca seria descoberto. Naquela noite, ela abriu o laptop em casa depois que Antônio dormiu. A tela iluminou a sala silenciosa, e os números começaram a formar um desenho que não aparecia antes. Pequeno, diluído, distribuído. Nada chamava a atenção isoladamente. Juntos, contavam outra história. O nome de Antônio apareceu em documentos que não deveriam estar ligados a ele. Não diretamente, mas próximos demais. Ana Paula fechou o computador com cuidado, sentindo o peso daquela descoberta incompleta. Não era prova. Era indício. Indícios exigiam cautela. Do outro lado da rua, José também fechava o caderno naquela mesma noite. Ele tinha escrito mais do que pretendia. E, pela primeira vez, sentiu medo. Não do que estava vendo, mas do que poderia acontecer se fosse visto. Na manhã seguinte, um carro diferente parou em frente à casa de Antônio por alguns minutos depois da saída de Joana. José anotou a placa com dificuldade, repetindo os números em voz baixa até conseguir escrevê-los. Algo estava se ampliando. Ana Paula, ao sair para o trabalho, percebeu que Antônio a observava mais do que antes. Não disse nada. Apenas saiu com a bolsa mais pesada, carregando papéis que antes ficariam em casa. O mundo já não parecia seguro como antes. E nenhum dos três sabia exatamente até onde aquilo poderia ir. O que você faria no lugar dela agora? Ignoraria esses sinais ou começaria a juntar as peças em silêncio? Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que você sente até aqui. Ui. Ana Paula saiu de casa como fazia todos os dias, mas, naquela manhã, algo mudou no meio do caminho. Ela não virou à direita rumo ao trabalho. Seguiu em frente, estacionou a 2 quadras dali e voltou a pé, sentindo o frio do chão subir pelas pernas e se misturar a uma tensão que não tinha nome. O pátio aberto parecia igual, a fachada tranquila demais para esconder o que acontecia por dentro.
O relógio no celular marcava 7h14. Ela parou do outro lado da rua e esperou. Às 7h15 em ponto, o carro dos Correios encostou com precisão cirúrgica. Joana desceu com a bolsa pendurada no ombro, uniforme impecável, o rosto sereno demais para alguém que atravessava sempre a mesma calçada naquele horário. Ana Paula sentiu o estômago afundar. Não havia mais dúvida. Não havia mais interpretação. Você pode receber uma correspondência especial? Disse Joana, com a voz baixa, íntima demais para uma entrega. Antônio abriu a porta quase imediatamente. Não houve surpresa. Não houve hesitação. Apenas familiaridade. Joana entrou. A porta se fechou. Ana Paula atravessou a rua com passos firmes. Girou a maçaneta. A porta não estava trancada. O som da conversa veio antes do rosto dos dois. Ela nunca percebe nada, dizia Antônio, vive ocupada demais para enxergar o óbvio. Melhor assim, respondeu Joana, quanto menos ela olha, mais fácil fica. Ana Paula entrou. O silêncio caiu pesado. Joana se virou primeiro, empalidecendo. Antônio demorou um segundo a mais, como se o cérebro tentasse negar o que os olhos viam. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, num tom que misturava surpresa e irritação. Cheguei cedo, respondeu Ana Paula. Hoje eu quis ver. Joana deu um passo para trás. Isso não é o que parece, disse, rápido demais. Ana Paula observou a bolsa largada na mesa, a proximidade dos dois, o horário cravado no relógio da cozinha. É exatamente o que parece, respondeu, 7h15. Todos os dias. Antônio tentou rir. Você está exagerando, disse. Isso é só conversa. Conversa não dura 2 horas, rebateu Ana Paula, nem se repete com tanta precisão. Joana cruzou os braços, o deboche surgindo como defesa. Você nunca estava aqui, disse, sempre trabalhando. Achando que controlava tudo. E vocês usando isso, respondeu Ana Paula, usando minha ausência, minha casa, meu nome. Antônio perdeu o controle do tom. Você é insuportável, disse, chata, sufocante. Dá ânsia de vomitar só de pensar em encostar em você. O golpe veio seco. Ana Paula sentiu o ar faltar por um instante, mas não recuou. Mesmo assim você ficou, disse. Ficou porque precisava roubar sem ser visto. Chega, disse Antônio, avançando um passo. Isso acabou. Ele segurou o braço dela com força. Joana fechou a porta num movimento rápido, girando a chave. O som metálico ecoou pela sala. Me solta agora, disse Ana Paula, tentando se desvencilhar. Antônio puxou com mais força, arrastando-a até a cozinha. Ela tropeçou, bateu a lateral do corpo na mesa e tentou se apoiar. Para com isso, disse ela, você vai se arrepender. Não vai sobrar nada para você, respondeu Antônio, nem história para contar. Joana apareceu atrás, segurando os pulsos de Ana Paula com força inesperada. Fica quieta, disse, quanto menos barulho, melhor. Eles a empurraram contra a mesa da cozinha. Antônio amarrou os pulsos dela com o que encontrou à mão, prendendo-a à base pesada do móvel. As pernas ficaram presas logo depois. Ana Paula sentiu o coração disparar, a respiração encurtar. Vocês enlouqueceram, disse. Alguém vai perceber. Antônio abriu o fogão. O clique seco dos bocais soou alto demais. 1, 2, 3. O cheiro do gás começou a se espalhar pelo ambiente. Um acidente resolve tudo, disse ele, com a voz estranhamente calma. Incêndios acontecem. Ana Paula sentiu o pânico subir como uma onda quente. Você vai matar todo mundo aqui, disse. Isso não acaba como você pensa. Acaba do jeito que eu escrever, respondeu Antônio. Sempre acabou. Do outro lado da rua, José Avelino observava pela janela. O corpo reagiu antes da memória. Ele viu o movimento brusco, o empurrão, a porta fechada com força. Viu Ana Paula surgir na cozinha, debatendo-se. Viu quando ela conseguiu se soltar por um segundo e se aproximou da janela. Ana Paula bateu no vidro com força. Socorro! Gritou, a voz abafada. Por favor. José sentiu o peito apertar. A imagem se fixou com clareza assustadora. Ele não pensou. Pegou o telefone com as mãos trêmulas. Polícia Militar, disse. Tem uma mulher sendo mantida à força na casa da frente. Agora. Dentro da casa,
Antônio puxou Ana Paula de volta com violência. Cala a boca, gritou. Você quer mesmo morrer assim? Joana fechou a janela e reforçou os nós. Isso saiu do controle, disse ela, a voz tremendo. Aguenta, respondeu Antônio, falta pouco. O cheiro do gás estava forte demais. Ana Paula sentiu a garganta arder, a cabeça girar. Tentou puxar os braços, sentindo a pele queimar com o atrito da amarração. Vocês não vão escapar, disse, com dificuldade, não desse jeito. Antônio ligou mais um bocal. Já escapamos, disse, faz tempo. O som distante da sirene cortou o ar como uma lâmina. Primeiro baixo, quase imperceptível. Depois mais alto. Mais próximo. Joana congelou. Você está ouvindo isso? Perguntou. Antônio hesitou pela primeira vez. Desliga, disse ele, deve ser outra coisa. As sirenes cresceram rápido demais. Passos ecoaram do lado de fora. Vozes. Polícia. Abram a porta agora. Joana começou a chorar, desesperada. A gente tem que sair, disse, agora. Antônio tentou pensar, olhar em volta, buscar uma saída que não existia mais. A porta foi arrombada em segundos. O gás escapou com força. Um policial correu até o fogão e fechou os bocais. Outros avançaram sobre Antônio e Joana. No chão. Agora. Antônio tentou gritar, explicar, inventar, mas foi contido. Joana caiu sentada, chorando, sem resistência. Ana Paula permaneceu presa por segundos longos demais, até que mãos firmes cortaram as amarras. Quando foi sustentada, o corpo cedeu. A respiração veio em solavancos. O mundo girou. A senhora está segura, disse uma voz próxima. Já acabou. Do outro lado da rua, José abaixou a cabeça, sentindo o peso do que tinha visto. Não havia dúvida. Não havia esquecimento possível ali. Naquele instante, tudo tinha mudado. Se essa virada te deixou sem fôlego, deixa seu like por favor. Isso ajuda a continuar contando histórias como essa. O barulho foi a primeira coisa a diminuir. As sirenes continuavam ali, próximas demais para serem ignoradas, mas já não pareciam dominar o espaço como antes. O que tomou lugar foi um silêncio espesso dentro da casa, quebrado apenas pelo som irregular da respiração de Ana Paula. Ela estava sentada na cadeira da cozinha, agora livre das amarras, envolta por um cobertor térmico que alguém colocou sem pedir permissão. As mãos tremiam levemente. Os pulsos ardiam. O corpo ainda reagia como se precisasse se defender de algo que já tinha passado. Respira devagar, disse um policial, mantendo distância suficiente para não invadir, o pior já acabou. Ana Paula sentiu, mais por educação do que por convicção. O cheiro do gás ainda parecia grudado no ar, mesmo depois de os bocais terem sido fechados. A cozinha, que sempre foi um lugar de passagem, agora carregava marcas invisíveis demais para serem ignoradas. Ela evitou olhar para o fogão. Antônio estava algemado perto da porta, sentado no chão, com o olhar perdido. Joana permanecia encostada na parede, em silêncio, os olhos vermelhos, a postura encolhida. Nenhum dos dois falava. Não havia mais versões para serem inventadas ali. Um socorrista se aproximou com cuidado, verificando sinais vitais, pressão, pupilas. A senhora consegue ficar sentada? Perguntou. Consigo, respondeu Ana Paula, com a voz baixa, mas firme. Ele examinou rapidamente os pulsos, observou as marcas, fez algumas anotações. Não há necessidade de remoção agora, disse. Se sentir tontura ou falta de ar, avisa imediatamente. Ela agradeceu com um aceno breve. Não queria sair dali deitada em uma maca. Precisava ficar em pé. Precisava ver tudo terminar. Quando foi conduzida para fora da casa por alguns minutos, o ar frio da manhã bateu no rosto com força suficiente para trazer um pouco de clareza. O pátio aberto parecia maior, vazio, exposto. Ana Paula respirou fundo, sentindo o corpo responder aos poucos. Do outro lado da rua, as cortinas de algumas casas se moviam discretamente. A vida observava à distância. A senhora vai precisar prestar depoimento, disse um policial, com tom neutro, agora, se estiver em condições. Estou, respondeu ela, quero fazer isso agora. Dentro da viatura, Ana Paula manteve o olhar fixo na rua enquanto a casa ficava para trás. Não houve choro.
Não houve desabafo. Apenas um vazio pesado, acompanhado de uma lucidez nova, dura, irreversível. Tudo o que tinha acontecido não parecia um pesadelo. Parecia um ponto de ruptura. Na delegacia, o ambiente era simples, funcional, impessoal. Ana Paula sentou-se diante de uma mesa de metal, com um copo de água à frente. Um escrivão organizava papéis enquanto um delegado observava em silêncio, esperando o tempo certo para começar. A senhora pode nos contar o que aconteceu a partir do momento em que entrou na casa, disse ele. Ana Paula respirou fundo antes de responder. As palavras vieram com esforço, mas vieram claras. Ela falou do horário, do flagrante, das falas, do momento em que foi contida, do fogão, do gás. Não houve exagero. Não houve tentativa de dramatizar. Apenas fatos, colocados um após o outro, como peças que finalmente se encaixavam. Eles pretendiam causar um incêndio, concluiu, um acidente. Foi isso que disseram. O delegado fez uma anotação mais longa. A senhora tem conhecimento de outros crimes cometidos por eles? Perguntou. Ana Paula hesitou por um segundo. Sim, respondeu, desvio de dinheiro. Uso indevido do meu nome. Falsas autorizações. Tenho documentos e testemunhas. Testemunhas? Repetiu o delegado. Antes que ela respondesse, a porta da sala se abriu. José Avelino entrou devagar, acompanhado por um policial. Carregava uma pasta grossa debaixo do braço. O rosto mostrava cansaço, mas os olhos estavam firmes, atentos demais para alguém que costumava duvidar da própria memória. Eu sou o vizinho da frente, disse. Fui eu quem ligou. O delegado assentiu, indicando a cadeira. O senhor pode explicar o que viu? José respirou fundo, como quem organiza pensamentos antes que eles escapem. Eu tenho lapsos, disse, então escrevo tudo. Horários, movimentos, repetições. Se não escrevo, perco. Ele abriu a pasta. Dentro, havia fotografias e folhas arrancadas de um caderno, além de imagens impressas do interior da própria casa. O delegado franziu a testa. Isso é uma parede? Perguntou. Era, respondeu José, eu anotei ali. Todo dia. 7h15. Entrada. Saída. Tempo de permanência. Mudanças. Ana Paula observava em silêncio. Ver aquilo materializado provocou um aperto inesperado no peito. Não era alívio. Era constatação. Eu vi quando ela bateu na janela, continuou José, vi quando foi puxada de volta. Vi o movimento brusco. Não era discussão comum. O delegado analisava as anotações com atenção crescente. O senhor tem registros de quanto tempo isso vinha acontecendo? Perguntou. Tenho, respondeu José, desde que me mudei. 10 dias. Mas parecia a rotina antiga. O silêncio que se seguiu foi denso. O delegado fechou a pasta com cuidado. Isso ajuda bastante, disse, muito. Ana Paula sentiu algo se deslocar dentro dela naquele instante. Não era conforto. Era validação. O que tinha vivido não seria reduzido a palavra contra palavra. O depoimento continuou por mais algum tempo. Perguntas objetivas. Respostas diretas. Quando terminou, Ana Paula saiu da sala com a sensação estranha de ter atravessado algo definitivo. Não havia sensação de vitória. Apenas a certeza de que não estava mais presa àquela versão da própria vida. Do lado de fora da delegacia, José se aproximou com cuidado. Eu sinto muito, disse, pelo que a senhora passou. Ana Paula o olhou por alguns segundos antes de responder. Obrigada por não ter desviado o olhar, disse. Isso salvou minha vida. Ele assentiu, emocionado, sem saber o que dizer depois disso. Quando entrou novamente na viatura para retornar a outro endereço temporário, Ana Paula encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos por alguns segundos. O corpo ainda estava cansado. A mente, sobrecarregada. Mas algo tinha mudado de forma definitiva. Nada estava resolvido. Nada estava leve. Mas agora havia testemunhas. Provas. Verdade. E isso mudava tudo. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com Super Thanks ou se inscrever. Gestos assim fazem diferença depois de histórias tão intensas.